Amanhecendo em Heraclion, capital de Creta. Creta foi o berço da civilização grega, a civilização minoica, dizimada após a erupção do vulcão, onde hoje fica a ilha de Santorini. Com isso, o que sabemos da civilização minoica se devem aos achados arqueológicos. Estamos em Knossos, a origem da civilização grega, civilização minoica. Aqui em Knossos, em Creta, nasceu a mitologia do Minotauro. Resumindo a história, no período minoico, Creta era muito mais poderosa e avançada que Atenas e Esparta. Após assumir o trono de Creta, o rei Minos passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a ilha de Creta. O rei Minos, após assumir o trono de Creta, rezou ao deus do mar, Poseidon, que lhe enviasse um touro branco como a neve, como sinal de aprovação ao seu reinado. Mas o rei Minos deveria sacrificar esse touro em homenagem a Poseidon, porém decidiu mantê-lo vivo devido à sua imensa beleza. Por não cumprir a sua promessa, a deusa do amor, Afrodite, fez com que a rainha Pasífae, esposa do rei Minos, se apaixonasse pelo touro. Com o encantamento de Afrodite, a rainha Pasífae pediu que lhe construísse uma vaca de madeira artificial na qual ela pudesse se esconder dentro para ter relação sexual com o touro branco. E 9 meses depois, nasceu o Minotauro. Pasífae cuidou do Minotauro durante toda a sua infância. Cresceu e ficou muito feroz. Sendo fruto da união entre mulher e animal, ele não tinha uma fonte natural de alimento e precisava devorar homens para sobreviver. O rei Minos, após aconselhar-se com o oráculo em Delfos, pediu que lhe construísse um gigantesco labirinto para abrigar o Minotauro, localizado próximo ao palácio em Knossos. E por anos o Minotauro morou nesse labirinto. Na antiguidade, haviam os jogos panatenaicos, em homenagem à deusa Atena. Esses jogos eram anteriores aos jogos em Delfos e anteriores aos jogos de Olímpia, os atuais Jogos Olímpicos. O filho do rei Minos, o príncipe Androgeu, quase sempre era o vitorioso nesses jogos. E, por inveja, os próprios atenienses acabaram matando o príncipe Androgeu. A tradição conta que o rei Minos teria declarado guerra a Atenas para vingar a morte de seu filho e saiu vitorioso desse confronto. Atenas, tendo sido derrotada na guerra, teria sido obrigada a pagar pela morte de Androgeu. O rei Minos, de Creta, exigia que pelo menos 7 rapazes e 7 donzelas lhe fossem enviadas pelo rei Egeu, de Atenas, a cada ano para alimentar o Minotauro. Quando se aproximou a data do envio de mais jovens para Creta, o jovem príncipe de Atenas, Teseu, que era filho do rei Egeu, se ofereceu para matar o Minotauro. O rei Egeu de Atenas ordenou que o navio que trouxesse seu filho Teseu de volta para Atenas erguesse velas brancas no navio caso Teseu tivesse vencido, ou velas negras caso Teseu tivesse morrido nas mãos do Minotauro. Já em Creta, Ariadne, que era filha do rei Minos, se apaixonou por Teseu
e o ajudou a se deslocar pelo labirinto. Ariadne deu a ele um novelo de linha que ele utilizou para marcar o seu caminho, de modo que, após matar o Minotauro, ele pudesse retornar à saída do labirinto. Teseu, então, conseguiu matar o Minotauro com a espada do seu pai, Egeu, e liderou os outros atenienses para fora do labirinto. E desta forma, o príncipe ateniense Teseu conseguiu matar o Minotauro, filho do rei Minos. E assim nasceu a lenda. Na viagem de volta a Atenas, no entanto, festejando a morte do Minotauro, ele se esquece de erguer as velas brancas, e seu pai, o rei Egeu, ao ver o navio com velas negras, imaginou que Teseu estava morto e se suicida. Egeu salta do alto de um penhasco caindo no mar, que hoje leva o seu nome, o famoso Mar Egeu. La fuerza de la naturaleza y del campo. Y con los toros, con aquellas corridas, ellos con aquellas toradas, Logo abaixo, as escavações. Trono com o trono original, as pinturas, as colunas negras, uma área cerimonial. Originales, de alabastro. Según algunos arqueólogos, incluso las ceremonias y las procesiones podían continuar en cuartos interiores. Aqui o quarto da rainha, com as pinturas originais dos golfinhos. Então, esse é o quarto da rainha.
salão onde o rei recebia as pessoas para conversar. Sala de audiências do rei. Tem pelo menos 2 metros de altura. E aqui é a zona do teatro. Provavelmente o primeiro teatro grego da história. Aqui é a Praça da Liberdade. E esse é o grande museu arqueológico. Entrada do museu. Creta foi o berço da civilização grega, a civilização minoica, dizimada após a erupção do vulcão, onde hoje fica a ilha de Santorini. Com isso, o que sabemos da civilização minoica se devem aos achados arqueológicos. Aqui em Knossos, em Creta, nasceu a mitologia do Minotauro.
Em Creta, o Minotauro era conhecido por seu nome, Astério.
sítio histórico de Knossos, com mais de 1.300 compartimentos semelhantes a labirintos, foi identificado como o local do labirinto do Minotauro, embora não existam provas que confirmem ou não. E aqui o salão de pinturas originais encontradas do período minoico. Capital de Creta. Lá na frente o porto de Heraklion. Bem junto ao porto. E Minotauro é o nome dos rebocadores. E
E aqui um navio da marinha grega e o forte no porto, construído pelos venezianos. E aqui também é conhecido como Porto Veneziano. Antigos armazéns no porto. Essa é a rua principal da cidade, 25 de agosto. Cada cidade com seu artesanato. Provavelmente vai ter um casamento aqui hoje. E aqui é a prefeitura da cidade. Prefeitura. E esse é o famoso gyros. No Brasil é conhecido como churrasco grego. Basílica de São Marcos. E essa é a Praça dos Leões. Essa é a famosa Rua do Mercado. Muito azeite. E aqui os doces típicos.
E esse mercado é de 1866. Algumas cervejarias no caminho. Rua do Mercado. Hello. E essa é a vista da janela do meu quarto do hotel. Mais um final de noite em Creta, na Grécia. Boa noite a todos.